Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lilian, eu sou mãe do Daniel. O Daniel ele tem autismo e muitos aí já acompanham a nossa luta para tentar garantir os direitos dele. O que acontece? Eu fiz um vídeo recentemente no Facebook, indignada, eu estava indignada mesmo com o descaso da Secretaria de Educação, do governo, da prefeitura, enfim, porque o Daniel ele está sem tutora na escola. O que aconteceu? Iniciou as aulas e tipo nada, a tutora que acompanhava ele antes está na escola, mas resolveram mudar ele, colocar uma outra profissional que não vem, uma estagiária. Enfim, hoje me ligaram da Secretaria de Educação querendo marcar uma reunião. Na verdade, eu já perdi as contas de quantas reuniões eu já fui lá na Secretaria de Educação mesmo, que aqui em Curitiba. E assim, toda vez que eu vou lá, na minha opinião, hoje assim, eu acho que é uma perca de tempo, porque nada se resolve, a gente continua sempre no mesmo lugar, não sai do lugar, nada resolve. Eu gasto gasolina, eu gasto estacionamento, porque os estacionamentos lá no centro são bem caros, mas isso é o de menos. O fato é que nada se resolve e tudo fica onde está. Eu passo raiva, porque cada vez que você vai lá, tipo, eles subestimam, sabe, a sua inteligência. Sabe, ficam falando um monte de coisa e blá blá blá, como se você não entendesse de nada, como se você não soubesse de nada. Bom, ligaram para mim hoje e falaram se eu queria esclarecer algumas dúvidas, tipo, vamos marcar uma reunião e tal, pra gente esclarecer algumas dúvidas suas. Então, assim, a minha resposta foi a seguinte: eu não tenho nenhuma dúvida, eu estou bem ciente dos direitos do meu filho, estou bem ciente, inclusive, dos deveres da prefeitura, da Secretaria da Educação, do governo em geral. Estou bem ciente dos deveres da escola, das obrigações da escola, isso escolas sendo públicas ou particulares. Eu estou muito ciente dessas leis. Então, eu peguei uma colinha aqui que eu vou ler para vocês, porque eu acho que vocês aí da área de educação que precisam tirar dúvidas. Então vamos lá. Primeiro lugar, a Constituição garante que educação é direito de todos e dever do Estado e da família. No inciso 1º do artigo 206, garante igualdade no acesso à matrícula nas escolas. As leis 9.394 de 96 e 7.853 de 89, lei de apoio a pessoas com deficiência, sustentam o dever de custeio de tutor escolar pela instituição de ensino, ou seja, quando a escola pública, o governo deve fornecer um tutor escolar, e escolas particulares também devem fornecer um tutor escolar. E detalhe, escola particular não pode cobrar um centavo a mais da mensalidade por esse tutor. Isso inclusive, se a escola particular cobrar pelo tutor, isso é considerado crime passível de prisão e fechamento da escola. Então, fiquem atentas aí as mães e pais que têm os filhos em escolas particulares. A escola particular, a lei é para todos, públicas e particulares, e a particular não pode cobrar um centavo a mais pelo tutor. É crime cobrar pelo tutor escolar. Continuando. As leis, deixa eu me achar aqui. No artigo 54 do inciso 3, Estatuto da Criança e do Adolescente expressa o dever do Estado assegurar atendimento educacional especializado. Especializado, gente. Vocês sabem o que significa essa palavra? Eu acho que, alguns profissionais de educação, não todos, não sabem o que significa essa palavra especializado. Talvez acho que vocês devam consultar o Aurélio mais vezes. Sabe aquele amiguinho Aurélio? Vocês devem consultar mais vezes. Então, a criança tem direito ao atendimento especializado, tanto criança quanto adolescente, enfim, a criança com deficiência. E no artigo 3 da Lei Berenice Piana, Lei 12.764, essa eu sei de cor, né, de 2012, são direitos da pessoa com transtorno do espectro autista
Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista, incluída nas classes comuns do ensino regular, nos termos do inciso 4º do artigo 20, terá direito a acompanhante especializado. Enfim, dito isso, né? Eu, então, declaro, assim, para a Secretaria de Educação de Curitiba que eu não preciso de mais nenhuma reunião, tá? Eu preciso de um tutor especializado para o meu filho, porque no momento, nem um estagiário ele tem. Nem tipo um estagiário, uma estagiária ele tem. Por muito tempo eu questionei as estagiárias. Por quê? Gente, isso é um fato. Estagiário é um estudante. Estudante não tem especialização nenhuma. Minha filha é estudante de pedagogia. Ela está no 2º ano de pedagogia, ela estuda numa das melhores faculdades aqui de Curitiba. E mesmo ela sendo uma estudante de pedagogia e tendo um irmão com autismo, convivendo nesse mundo do TEA, ela já acompanhou várias vezes meu filho em terapias. Ainda assim, a minha filha, para ela tutoriar uma criança com autismo, ela precisaria de uma pós, precisaria estar no mínimo formada em pedagogia e precisaria de uma pós. Certa vez, eu fui, acho que numa das primeiras reuniões na Secretaria de Educação aqui de Curitiba, da minha cidade, eu fui lá e na questão o Daniel tinha uma estagiária, enfim, gente, eu quero assim deixar claro, eu não tenho nada contra estagiárias. Eu sei que estudantes precisam fazer estágios, enfim, o Daniel teve algumas estagiárias já que cuidaram dele e realmente foram pessoas muito bacanas, esforçadas, dedicadas. Não tenho nada contra, sabe? Mas eu acho que as escolas, a prefeitura, elas deviam dar um outro destino para as estagiárias. Primeiro porque assim, a estagiária ela tem que ser supervisionada. Uma professora que está dando aula para 30 alunos em sala de aula, ela não vai ter condições de supervisionar todo o tempo aquela estagiária que está cuidando daquela criança com deficiência, que está tutoriando aquela criança com deficiência. Gente, as professoras da escola que o meu filho estuda são maravilhosas. Elas são dedicadas, elas são esforçadas. Você vê nelas o brilho no olhar que elas têm, sabe? O amor que elas têm pelo trabalho, pelas crianças, sabe? A escola é uma escola, assim, extremamente carente. A escola tem muito poucos recursos, sabe? As escolas públicas hoje, aqui na minha cidade, ainda são consideradas, Curitiba ainda é considerada uma cidade que tem escolas públicas boas. Eu fico imaginando o resto do Brasil, como é que não deve ser, sabe? Porque, assim, a escola tem muita necessidade. Às vezes, você vê pela estrutura física da escola, as TVs mal e mal funcionam, e são daqueles modelos bem antigos. Os computadores, então, meu Deus, deve ser de um Windows 95 ainda, sabe? Então, às vezes, tá lá o portão quebrado, sabe, coisas assim, sabe? É bem precário, assim. E eu vejo a dedicação das professoras, só que elas não têm condição de supervisionar um estagiário. E eu sempre questionei isso. E uma vez, numa das reuniões na Secretaria de Educação que eu fui e questionei sobre isso, eu falei assim, é direito do meu filho, e na época falei até lá as leis, tal, falei, tá na Constituição, ele tem direito a um profissional especializado. Ai, gente, sabe quando você sente vergonha alheia? Dá até vergonha alheia de falar isso, sabe? Quando você... Ai, é ridículo. A chefona lá da Secretaria de Educação, sabe o que ela me falou? Ela me falou assim, mas mãe, a lei não diz qual especialidade. Ai, meu Deus. Meu Deus. Tipo assim, é vergonhoso uma pessoa da área de educação ter... Ai, sabe, gente, eu acho que essa pessoa deve ter déficit de interpretação de texto, sabe? Ou então, se você tá vendo esse vídeo, você deve saber que foi você que falou isso pra mim, sabe? Essa frase ridícula que você falou pra mim. Eu vou te dar uma sugestão. Vamos imaginar que o seu filho, porque vocês têm filho, vocês que trabalham na Secretaria de Educação, a maioria tem filhos, né? Vamos imaginar que seu filho esteja passando mal e precisa de uma emergência e você precisa levar essa criança lá no Pequeno Príncipe. Você já imaginou você chegar no Pequeno Príncipe com seu filho e ele ser atendido por uma pessoa que se formou em direito? Já imaginou? Ou o pior que pode acontecer na parte pública lá do Pequeno Príncipe, na parte que atende o SUS, geralmente tem residentes que atendem.
Só que já imaginou se os residentes, quem é residente, quem tá fazendo residência já é formado. A pessoa, ela se forma, ela pega um diploma e ela vai lá e faz a residência dela. Agora, você já imaginou seu filho ser atendido por um estudante do primeiro ou do segundo ano de medicina? Vocês já imaginaram isso, gente? É ridículo. É ridículo. Na época até eu falei pra ela, falei assim, tá, mas se é pra ser tutor na escola, você quer que seja especializado em quê? Em trocar fralda? Falei assim, porque não faz sentido, é ridículo. Então, é tipo essas coisas assim, sabe? Eles subestimam a inteligência da gente, acham que porque uma mãe tem um filho lá numa escola pública porque ela é uma ignorante, que não entende de nada, que não entende de leis, sabe? Eu tive que largar minha faculdade para me dedicar mais para o meu filho, sabe? E eu acho que assim, mesmo se eu fosse uma pessoa ignorante, que não tivesse estudo, ou até mesmo se eu fosse uma mãe analfabeta, onde tem muitos casos hoje no nosso país, ainda assim, vocês têm a obrigação de cumprir as leis. Vocês têm o dever de cumprir as leis, tá? Então eu quero deixar claro aqui para fazer esse vídeo que eu me recusei, eu não aceitei em nenhuma reunião, não quero mais nenhuma reunião com a Secretaria de Educação. Eu até inclusive falei para ela, minha reunião agora vai ser com a Justiça, com o Ministério Público ou com que seja lá o que for, porque a minha luta não é só para conseguir um tutor pro meu filho. Eu queria também, eu acho ridícula essa lei de que, porque a criança não pode ser retida, não pode reprovar de ano, porque ela pode ficar traumatizada ou sei lá o que. Eu quero, tipo assim, vamos, me ajudem aí, coloquem aqui nos comentários, você que estudou que até no terceiro ano fundamental, primeiro, segundo, terceiro ano fundamental, você que reprovou até o quarto ano fundamental, me coloca aqui nos comentários se você ficou traumatizado, se você precisou fazer terapia, alguma coisa nesse sentido, sabe? Porque essa lei ridícula que a criança não pode reprovar não é só para crianças com deficiente, é para todas as crianças. E é ridículo, simplesmente. Vocês subestimam a inteligência dos pais, vocês subestimam a capacidade das crianças, sabe? Vocês acham que uma criança que estuda em escola pública, ela tem menos capacidade de aprender, porque as escolas particulares, eu posso falar isso com propriedade, porque a minha filha mais velha sempre estudou em escola particular. Eu posso falar com propriedade que é muito diferente o ensino, a educação, é muito diferente. As escolas particulares, sem exceção, é bem mais puxado. A criança traz dever de casa todo dia para fazer, sabe? As matérias são anos-luz na frente, anos-luz. Nossa, não tem nem comparação. A parte pedagógica deixa muito a desejar a escola pública. Muito a desejar, sabe? E essa é a impressão que dá. A média escolar, as notas são menores. Essa que dá a impressão, assim, que o governo ele subestima a capacidade de pessoas mais carentes, da inteligência das crianças mais carentes, que a escola pública, as crianças têm menos capacidade de aprendizado, ou sei lá o quê, sabe? Não sei o porquê. Mas, enfim. Fica aí a minha declaração, meu vídeo, e eu quero deixar claro assim para todos os pais. Não fiquem quietos, não se calem, lutem pelos direitos do seu filho, sabe? Nós matamos um leão por dia, não é fácil. A nossa luta não é nem contra um diagnóstico, a nossa luta é contra a sociedade preconceituosa e contra esse governo corrupto, sabe? Que tenta fazer as pessoas de boba e no nosso país tem leis, na nossa cidade existem leis, sim. O problema é que elas não são cumpridas, gente. Então, assim, eu não faço ideia de como fazer. Vão no Ministério Público, entrem na Justiça, procurem, corram atrás dos direitos dos seus filhos. Compartilhem esse vídeo, por favor, me ajudem, gente, me ajude, assim, quanto mais... Às vezes tem pais que nem conhecem seus direitos, nem conhecem o direito das crianças, tem pais aí pagando por tutores nas escolas particulares, me ajudem a divulgar, por favor, compartilhem o máximo possível, peçam para os seus amigos compartilharem esse vídeo, para que todos conheçam os direitos das crianças com deficiência, tá bom? Então eu conto com vocês, tchau, tchau!